Quem é que tá mais forte no páreo para disputar o Oscar de melhor direção em 2026? Esse é o tema desse vídeo no canal Meu Tio Cinéfilo. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu sou o Felipe Aureduc, crítico de cinema e também cineasta, e desde 2017 trago informações quentíssimas sobre a temporada de prêmios e também sobre as cerimônias históricas do Oscar. Então, para você que está chegando agora, já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Também acesse o nosso arquivo para você ver tudo o que já tem lá de material. A gente está chegando ali na marca dos 1000 vídeos, inclusive debates dos Oscars antigos, análises dos filmes já indicados ao Oscar de melhor filme, tem muita coisa bacana. Para você que já me conhece, muito obrigado, vai ser uma honra ter você como membro desse espaço, então se você puder, se torne também um membro. Pessoal, o assunto hoje é a corrida pelo Oscar de melhor direção. Quais são os meus palpites hoje para a lista de indicados nessa categoria? E o primeiro é o Paul Thomas Anderson, do filme Uma Batalha Após a Outra. Inclusive é um filme que acabou de estrear, está disponível nos cinemas, inclusive aqui no Brasil, e é simplesmente um dos filmes mais bem falados dessa temporada. Ele estreou já com um nível de elogios muito alto, a crítica abraçou esse filme, o filme está muito bem assistido de uma forma geral, inclusive pelo público mais padrão, e a gente está falando aqui de nomes gigantescos, Leonardo DiCaprio, Sean Penn e principalmente Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, gente, ele talvez esteja no momento mais propício não só para ser indicado, como para vencer esse Oscar. Principalmente porque se você juntar todas as indicações que ele já teve na carreira, você vai chegar ao número de 11. Isso mesmo, ele já foi indicado 11 vezes ao Oscar e não tem a sua própria estatueta. Na categoria de melhor direção, já foram 3 indicações. Então, quer dizer, ele já está indo para a 4ª indicação e não tem um Oscar para chamar de seu, apesar de ser um diretor de títulos super consagrados. E até filmes que a gente achava que não chegariam lá, que não teria toda essa força, como Licorice Pizza, agora, bem recente, acabaram rendendo a ele melhor direção e melhor filme como indicação. Então eu vejo um momento histórico muito favorável para ele, principalmente em função da reverberação do filme nas colunas, enfim, entre a crítica e também entre o público. Esse é um filme que não passou o circuito de festivais, mas chegando e todo mundo que assistiu tá elogiando bastante. Eu ainda não assisti, tá disponível aí nos cinemas, vou ver o quanto antes para poder conversar com mais propriedade com vocês. Mas o nome hoje para mim mais forte na categoria melhor direção é realmente o Paul Thomas Anderson. O segundo nome que eu vejo aqui como fortíssimo na disputa de melhor direção, e certamente vai ser indicado, é o de Chloe Zhao, que dirigiu o drama Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. E por que eu acho isso? Bom, primeiro porque o Hamnet é hoje o filme que mais se credenciou desse circuito dos festivais do segundo semestre norte-americanos. Já falei aqui que ele venceu um prêmio importantíssimo aí, né, no Festival de Toronto, foi uma das sensações do evento. E historicamente esses filmes que se dão bem nesse momento dos festivais do segundo semestre, principalmente dos festivais norte-americanos, costumam ter um desempenho muito favorável. Por trás de toda essa máquina a gente tem aí os nomes de ninguém menos do que Spielberg, né, por exemplo. Mas não é por causa dele, é porque o filme realmente aborda aí um protagonismo feminino, é de uma diretora mulher, é inclusive de uma diretora que já venceu o Oscar por Nomadland, então já não é o primeiro Oscar, ela já tem prestígio, já tem o peso do nome dela, e o filme certamente virá com muitas indicações, e indicações nas categorias mais prestigiadas. Por isso que eu acho que ela também não vai ficar de fora, ela vai ser indicada ao Oscar de melhor direção, eu não vejo ela saindo, a não ser que alguma coisa muito forte aconteça de agora até a lista dos indicados lá em janeiro. Pode acontecer? Pode. Mas hoje eu acho difícil que ela não seja indicada. Em terceiro lugar, eu coloco aqui o nome de Ryan Coogler. Exatamente, gente. Ryan Coogler por Pecadores, que
eu acho que é um filme que vai se manter no hype. Foi o principal título do cinema no primeiro semestre, né? O público gostou bastante, a crítica também, e eu prevejo aí um número alto de indicações. Quando eu falo alto é 7, 8 para cima, tá? E um filme com tantas indicações seria quase uma aberração que o diretor não tivesse indicado. Então eu acho que ele vai ser indicado, e aí nesse caso vai ser até uma forma aí de reconhecer um trabalho que já vem sendo indiretamente reconhecido pela academia. Então ele foi responsável, por exemplo, por Pantera Negra, por Judas e o Messias Negro, e por outros títulos que vêm tendo uma reverberação bacana. E outra coisa, o Ryan Coogler ele consegue aliar grandes bilheterias, filmes que são populares e ao mesmo tempo que a crítica consegue extrair valor deles. Eu acabei de falar aqui, Pantera Negra, que é um filme que conseguiu, talvez de forma rara, unir essas duas coisas, né? Filme de super-herói, mas que tem um apelo artístico interessante, que tem um peso autoral, e eu acho que chegou a vez dele. Eu acho que ele vai ser indicado com certeza. Para ganhar é outro papo, a gente ainda não está nessa fase de cravar quem vai ganhar, quem não vai ganhar, mas eu acho que a indicação é certa, assim, nesse momento. E eu acho que ela vai se manter assim. A Chloe Zhao, talvez eu coloque em xeque, dependendo do que aconteça daqui para frente, na categoria de direção. Melhor filme, o Hamlet vai ser indicado. Agora, o Ryan Coogler, no meu ponto de vista, ele vai se manter aí como um dos indicados à melhor direção para o Oscar do ano que vem. E aí, depois desses três primeiros nomes que para mim já são fortíssimos e para mim estão meio que locked ali, né, travados, com exceção talvez da Chloe Zhao, que pode escorregar, eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais perigosas para fazer uma previsão, faltando aí quase meio ano para a cerimônia do Oscar, um pouquinho menos do que meio ano. Mas eu decidi colocar aqui o nome de Guillermo del Toro, pelo filme Frankenstein. Por quê, gente? Porque me parece que uma máquina de campanha como a Netflix vai ter bastante chance de conseguir emplacar um dos seus diretores aqui nessa categoria. E para mim, o mais forte hoje é o Guillermo del Toro. O filme em si, o Frankenstein, ele não necessariamente bombou, foi super bem observado, repercutido nesses festivais aí desse segundo semestre e dessas últimas semanas. Mas o Guillermo del Toro é um cara super querido na indústria, ele já tem um Oscar de melhor direção por A Forma da Água, o próprio Forma da Água ganhou o melhor filme, e ele ganhou mais recentemente aí o Oscar do Pinóquio, né, da animação Pinóquio. Certamente ele vai conseguir colocar aí uma visão muito pessoal da história de Frankenstein. E é o que vem sido falado ali, né? Que o filme, apesar de ser um personagem que é um ícone, que é algo que às vezes é perigoso de você mexer para não, entre aspas, estragar, você vê uma marca também autoral do Guillermo del Toro, que é um cara que transita muito bem nesse universo fantástico, né? Pinóquio é um exemplo, A Forma da Água é outro exemplo, e outros, obviamente, Labirinto do Fauno lá atrás, ele tem esse histórico, né? E são filmes sempre com uma marca bastante forte autoral. Então eu vejo que apesar de Frankenstein não ter grandes chances no Oscar do ponto de vista de melhor filme, eu acho que ele tem grandes chances hoje de ser reconhecido na categoria de melhor direção. E por último, a gente tem aqui uma encruzilhada. Eu estou colocando por enquanto como o quinto indicado à melhor direção do próximo Oscar o nome de Joaquim Trier, do filme Valor Sentimental, ou como é internacionalmente conhecido, o Sentimental Value, que para mim hoje é o título de língua não inglesa mais forte nas disputas de uma forma geral, tá? Ele não venceu a Palma de Ouro em Cannes, mas ele venceu a categoria do Grand Prix, que seria o segundo colocado, né? O prêmio ali do Grand Prix seria o segundo prêmio mais importante do Festival de Cannes. E desde o início, desde o momento que terminou o evento, esse filme já se colocou como o principal concorrente em língua não inglesa, mesmo não tendo vencido a Palma de Ouro da temporada. Foi adquirido pela Neon, né, que é essa máquina que
soube fazer muito bem várias campanhas nos últimos tempos, inclusive a Nora, levou a Nora ao Oscar de melhor filme e de outras tantas categorias importantes, inclusive melhor direção. Então, me parece que hoje o Joaquin Trier é esse, entre aspas, representante dos filmes de língua não inglesa na categoria de melhor direção, tá? Então eu fechei os nomes aqui, fechei os 5 nomes que eu tenho como apostas agora, né? Finalzinho do mês de setembro de 2025, né? Então, relembrando, a gente tem aí Guillermo del Toro, Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson, Chloe Zhao e Joaquin Trier. Mas eu vou colocar um asterisco aqui. Tem 2 outros nomes, né, que são internacionais, internacionais no sentido de terem dirigido filme de língua não inglesa, que podem roubar essa vaga, vamos dizer assim, do Joaquin Trier. E aí, a boa notícia é que o nosso querido Kleber Mendonça Filho é um deles, por O Agente Secreto. Ele venceu a Palma de Ouro de melhor direção no Festival de Cannes, né, e o filme em si, ele pode se tornar um dos grandes indicados em língua não inglesa do ano, se a Neon resolver apostar de verdade nele. Junto, na mesma situação, está o Jafar Panahi, né, do filme Foi Apenas um Acidente, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Por que eu tô meio que colocando tudo no mesmo bolo? Porque eu acho extremamente improvável que a Neon consiga colocar tantos esforços dispersos por vários filmes ao mesmo tempo. Ela em algum momento vai acabar se decidindo por alguém, né? Vai ser o vencedor da Palma de Ouro que foi indicado pela França para filme internacional, vai ser esse título que já vem desde lá de trás como o grande título em língua não inglesa, que é o Valor Sentimental, ou vai ser todo o apelo internacional de O Agente Secreto, com Wagner Moura entrando junto, e Kleber tendo vencido lá o prêmio em Cannes, chegando também forte aqui para o Oscar de melhor direção. Já disse e repito, eu acho que as próximas semanas vão ser cruciais, muito sensíveis para a gente saber, ter uma definição maior sobre o que vai acontecer nesse sentido, tá? Hoje eu não consigo cravar e eu observo que o Joaquin Trier ainda é um pouco mais forte, tá? Por isso que eu coloco ele como a 5ª possibilidade. Mas vamos torcer para que a Neon realmente aposte na produção brasileira, né, como uma das grandes armas que ela vai ter na temporada de prêmios, e o Kleber Mendonça Filho chegue aí na categoria de melhor direção. E por último, eu vou citar aqui um nome que também eu acho que corre por fora por enquanto, que é o de Catherine Bigelow, pelo filme Casa de Dinamite. Mais uma vez é uma produção Netflix, mais uma vez é um nome que já venceu o Oscar de melhor direção, né? Guerra ao Terror. É um nome forte na indústria, é um nome que está à frente de um projeto que é desafiador, que vai ter uma máquina de campanha muito forte. A Netflix ela se especializou nos últimos anos nisso, já ganhou em diversas categorias, está faltando ainda o Oscar de melhor filme. No meu ponto de vista, são esses os nomes, tá? Além dos 5 que eu já tinha falado, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi, Catherine Bigelow, hoje na categoria de melhor direção. Felipe, pode acontecer mais alguma coisa? Pode surgir alguém? Claro que pode. A gente ainda está falando de final de setembro. Tem muitos movimentos para acontecerem daqui para frente. Eu estou dando o recorte desse momento. Finalzinho de outubro eu vou refazer esses vídeos e vou atualizar eles com essas categorias mais importantes, dizendo o que mudou, o que não mudou, o que a gente pode esperar. Mas por enquanto o panorama é esse. E se você gostou, já deixa o seu joinha, deixe também o seu comentário aqui e se inscreva no canal, não esquecendo de ativar as notificações no sininho. Se você já é inscrito, muito obrigado, é muito bom ter você aqui comigo e se for possível também se torne um membro do canal, contribuindo para que a gente produza cada vez mais conteúdo e de maior qualidade. Um agradecimento especial vai também para o nosso patrocinador, Clínica Beavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. Muito obrigado, a gente segue fazendo as previsões aí do finalzinho do mês de setembro e nos próximos dias você vai ter muito mais conteúdo por aqui. Forte abraço!